Existem novidades na busca colorada por um camisa 9 no mercado de transferências. A direção do Internacional está praticamente descartando dois nomes que estavam no topo da lista, mas ainda garante: o tiro dado no mercado será alto. Aliás, Mano Menezes falou sobre o assunto e garantiu para o torcedor colorado que o nome que chegar vai satisfazer as expectativas que existem no momento por parte do torcedor. Alguns jogadores que têm o seu contrato se encerrando na metade do ano são especulados e ventilados. A gente fala sobre a busca do Inter e tentamos ajudar você a descobrir, a entender quem será o novo centroavante agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre centroavantes e sobre a busca colorada no mercado de transferências, porque eu tenho algumas atualizações para passar para vocês aqui, tá? Informação do repórter Lucas Dias, que colheu junto à direção colorada que Borré e Alário, os dois jogadores do Eintracht Frankfurt que estavam no topo da lista do Internacional no mercado, estão praticamente descartados. A direção do Internacional observou esses jogadores, tentou um contato com atletas onde até se avançou, tentou o contato com o Eintracht Frankfurt para tentativa de liberação desses jogadores e o contato ele foi amplamente negado pela equipe alemã. O Eintracht Frankfurt não cogita no momento liberar tanto o Borré quanto o Lucas Alário, porque entende que são jogadores que possuem o seu grau de importância dentro do elenco do Eintracht Frankfurt. Dessa maneira, o Inter vira para outros alvos e mira para outros alvos do mercado, dos quais a gente não tem tantos conhecimentos assim de nomes. Mas a gente tem algumas pistas, tá? Tanto o Mano Menezes, na entrevista coletiva, quanto alguns dirigentes do Internacional com os quais a gente conversou, o ambiente do Inter está muito tranquilo em dizer que este centroavante que o Inter irá buscar é deste nível. É de nível de Europa, é de mesmo patamar de Borré, do mesmo patamar de Lucas Alário, é um nome de expressão, um nome de grande repercussão e que, obviamente, atende às características que o Inter entende como necessárias para a função de centroavante. O Mano Menezes chegou a dizer, na entrevista coletiva pós-vitória sobre a equipe do Ipiranga, que ele está muito tranquilo, que o torcedor vai ficar muito tranquilo, porque este jogador que irá chegar, que não se sabe ainda, segundo ele, quem é, mas são atletas que a direção e a comissão técnica possuem certeza de que vão chegar e agregar e que vão chegar e que são melhores jogadores do que aqueles que estão, ou do mesmo nível dos jogadores que estão aqui agora. Não vai ser cometido de novo o erro que se cometeu com o Mikael ou com o Brian Romero, pelo menos foi essa a mensagem que o Mano Menezes tentou passar nessa entrevista coletiva. E o tom de tranquilidade dele, do tipo, cara, esperem que vocês vão ver o balaço que nós vamos trazer, me chamou a atenção e chamou a atenção do torcedor também. O que nos dá um indicativo de que o Inter, de alguma maneira, já tem avanços por esse centroavante, por mais que a direção negue isso. A direção negue que tenha já avançado por esse centroavante. Mas o contexto, ele diz o contrário. O contexto de um otimismo, de um sorrisinho no canto da boca, mostra que o Inter talvez esteja mais avançado do que aquilo que a gente pensou anteriormente. E aí, a gente coloca uma outra questão. O Inter precisa de centroavantes imediatamente e deve fazer contratações para chegar já nas próximas semanas, agora, pensando em Campeonato Gaúcho, pensando em primeira fase da Libertadores da América. Mas o próprio Felipe Becker, vice-presidente de futebol, eu trouxe isso aqui, deu uma pista recentemente de que o Inter está observando e monitorando também jogadores que estão em fim de contrato na Europa. Hoje no Donos da Bola eu citei dois nomes que são fora da realidade do Internacional, tá? E aí eu tenho até algumas apurações em relação a esses nomes. Por exemplo, Firmino. Cara, o Firmino é um jogador que está em fim de contrato de fato na Europa, mas tem mercado ainda no continente europeu e o salário dele é em torno de 10 milhões de euros por ano, tá? O que dá aí, cara, uns 5 milhões de reais por mês. É muita grana, é muito além do que o Inter pensa em pagar, obviamente. Se o Inter reduzir, dividir por 5 o salário dele, ainda assim seria caro para os padrões do Internacional. Então o Firmino, cara, dá para descartar. Eu sei que tem muita gente perguntando aí sobre o Firmino. Luiz Muriel
Eu conversei com algumas pessoas do Inter que descartam que esse nome esteja sendo estudado internamente. É um atacante colombiano do Atalanta, que não tem jogado muito por lá, está em fim de contrato também. Mas seria um jogador que na equação, preço, desempenho, ele não está jogando na Atalanta, e só para vir no meio do ano, talvez não seja tão interessante. Mas são dois nomes que eu estou colocando aqui, dando maiores explicações, porque eu levantei e ainda disse no programa do Donos da Bola, olha, vou colocar dois nomes aqui sem responsabilidade, Firmino e Luiz Muriel. Só para a gente ter uma ideia de que existem jogadores que estão no mercado e que estão encerrando seu contrato na metade desse ano de 2023, ao final da temporada europeia. Mas não devem ser esses os nomes. Mas são nomes de alto nível europeu. A gente não tem o nome do novo centroavante, a gente vai seguir buscando, mas aos poucos a gente vai tendo algumas pistas. E Borré e Alário estão praticamente descartados. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!